É impossível colocar tudo o que acontece na história em um livro de escola. Sempre acaba faltando alguma coisa, ideologias e opiniões interferem na neutralidade das informações. E, no fim, tudo que conhecemos é só um recorte que tenta fazer algum sentido de tanta coisa que já aconteceu. Mas também existe uma outra categoria de informações, as inacreditáveis. Às vezes, seria tão difícil explicar por que essa ou aquela coisa rolou que o melhor a fazer é simplesmente esquecer que ela rolou. Só que algumas dessas coisas são tão interessantes que a gente fica se perguntando como ninguém mencionou isso pra nós em algum momento. A sua sorte é que eu tô aqui exatamente para isso. Prepara a sua pipoca e vamos conhecer agora 5 coisas absurdas que o seu professor de história escondeu de você. Algumas delas com razão. Eu sou o Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Einstein foi convidado para ser presidente de Israel. Quando o assunto é a Segunda Guerra Mundial, não há dúvidas que o físico Albert Einstein foi uma das figuras mais emblemáticas do conflito. Nascido na Alemanha e perseguido por ser judeu, fugiu para os Estados Unidos e foi a peça-chave do projeto Manhattan, que desenvolveu as bombas atômicas que assolaram Hiroshima e Nagasaki. No fim da guerra, Einstein já era oficialmente um cidadão americano e também uma personalidade mundialmente conhecida e respeitada, tanto por sua influência política quanto pela ciência. Não à toa, ele já colecionava feitos como ter recebido o Nobel de Física e ter sido presidente da Sociedade de Física da Alemanha bem antes do conflito mundial. Portanto, nem mesmo chega a ser surpresa que ele foi convidado para assumir a presidência de Israel, que havia sido fundada recentemente como um Estado soberano do povo judeu. Chaim Weizmann, o primeiro presidente de lá e líder da Organização Sionista Mundial, chegou a se referir a Einstein como o maior judeu vivo e foi obrigado a ver a recusa do físico. Mesmo com um convite que deixava clara a total liberdade que ele teria para prosseguir com os seus estudos científicos, Einstein confessou que mesmo a pessoa do século da revista Time não está pronta para todos os desafios. A sua resposta foi a seguinte: estou profundamente tocado pela oferta de nosso Estado de Israel e também entristecido e envergonhado por não poder aceitá-la. Eu lidei com assuntos objetivos por toda a minha vida, visto que falta em mim a aptidão natural e a experiência para lidar propriamente com pessoas e exercitar funções oficiais. Estes motivos são o bastante para que eu seja considerado inapropriado para cumprir com as obrigações deste cargo, mesmo que minha idade avançada não esteja interferindo em minha força. Assim, a vaga ficou livre para o historiador Yitzhak Ben-Zvi. Israel perdeu o que seria um dos presidentes mais notórios da história. Número 2. A China abrigou as guerras mais violentas da história. Um lado do mundo tem o costume de ignorar o outro nas aulas de história, ou seja, o Ocidente não conta a história do Oriente e vice-versa. Isso não está restrito à história antiga dos territórios que hoje são países como Japão e China. Tirando os já citados bombardeios em Hiroshima e Nagasaki, o que você sabe sobre a Ásia do século XX? Se você for parte da maioria, muito pouco, ou talvez mais nada. Isso faz com que a gente ache que não aconteceu nada de muito importante por lá, né? O que é uma mentira daquelas. A China, por exemplo, foi palco de 5 das 10 guerras mais violentas de toda a história. A maior delas foi a chamada transição da dinastia Ming para a dinastia Qing, que, embora não teve guerra no nome, matou pelo menos 25 milhões de pessoas entre 1616 e 1662. Para colocar em perspectiva, a Primeira Guerra Mundial teve aproximadamente 13 milhões de mortes. Outros conflitos absurdamente grandes sobre os quais você nunca ouviu falar foram a Rebelião Taiping entre o governo chinês e um grupo liderado por um homem que se dizia irmão de Jesus Cristo, que matou 22 milhões de pessoas, a Rebelião de An Lushan entre o general de mesmo nome e a dinastia Tang, com 21 milhões na conta, e a Segunda Guerra Sino-Japonesa, também com 22 milhões de mortes. Número 3. Não sabemos como eram os egípcios antigos.
Eles são um dos povos mais enigmáticos de toda a história. Entendidos como civilização desde 3000 a.C., os egípcios alcançaram uma série de avanços em todas as áreas possíveis: construção, agricultura, culinária, medicina, matemática e até diplomacia, já que são os responsáveis pelo primeiro tratado de paz conhecido. Ainda assim, mesmo com tudo que já descobrimos sobre seus hábitos e construções, uma pergunta quase óbvia nunca recebeu uma resposta definitiva. Afinal, qual a aparência dos egípcios antigos? Isso é objeto de discussões fervorosas, tanto no meio arqueológico quanto entre nós, mortais. Como podemos acompanhar com as polêmicas envolvendo filmes como Deuses do Egito e Êxodo, Deuses e Reis, que retratam os egípcios como tendo pele branca, muito embora eles sejam africanos. O maior impedimento para solucionar esse enigma sempre foi a falta de um DNA sequenciável, mesmo com os corpos mumificados em um estado relativamente bom. Mas, recentemente, alguns egiptólogos tiveram acesso ao material genético de 3 múmias e conseguiram mapear o genoma completo do que seria um egípcio padrão. E talvez os filmes tenham mais razão do que queremos acreditar. O resultado foi a aparência muito mais próxima dos europeus atuais, especialmente os turcos, do que dos africanos. Ainda assim, não é uma resposta conclusiva para o Egito inteiro, já que o seu território tem nada menos do que 1 milhão de metros quadrados. Como as amostras utilizadas foram retiradas do meio do país, eles creem que pode haver uma discrepância maior no tom de pele quando for sequenciado o DNA do egípcio antigo mais ao sul. Mas, até lá, o que resta é acreditar nos filmes de Hollywood. Mas, nem tanto assim, viu? Número 4. Uma prisão lotada foi abandonada durante o Katrina. É só aqui no canal Fatos Desconhecidos que você descobre o que os professores de história vão te esconder no futuro. No caso, o que realmente aconteceu durante o furacão Katrina. O desastre, que durou 8 dias de agosto de 2005, levou a vida de mais de 1000 pessoas e causou pelo menos 100 bilhões de dólares de prejuízo. E com certeza terá um espacinho dedicado a ele nos livros da posteridade, se já não estiver sendo discutido hoje mesmo. Só que uma tragédia dessa proporção não envolve apenas casas destruídas e carros boiando em plena rua. Todas as construções possíveis são afetadas. E no caso do Katrina, um episódio muito medonho foi deixado de fora de grande parte dos noticiários por ser uma calamidade por si só. Em Nova Orleans, uma das cidades mais atingidas pelo furacão, existe um presídio chamado Orleans Parish Prison. Ele é considerado um dos piores presídios dos Estados Unidos em relação a como tratam os seus detentos. E está bem longe de ser à toa, viu? Durante o Katrina, um de seus pavilhões foi simplesmente deixado para trás pelos funcionários da prisão, e o que parece algo bem sensato de se fazer até você descobrir que pelo menos 600 prisioneiros estavam lá. Enquanto os outros 2 pavilhões eram evacuados, as pessoas em Templeman 3 estavam submersas em água e esgoto, sem ter o que comer há dias e queimando seus pertences para chamar a atenção de quem estava do lado de fora. Há quem diga que isso foi uma ação premeditada. Os prisioneiros foram deixados ali para morrer. E realmente, alguns deles não suportaram a situação degradante. Foi confirmado que nem mesmo havia um plano para evacuar aquele pavilhão, o que complicou ainda mais a operação dos outros funcionários. Esse é um capítulo da história que muita gente vai fazer questão de apagar, mas nós não. Número 5. O Brasil foi descoberto pelos espanhóis. E como não falar da história do nosso próprio país, não é mesmo? Mas, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos combinar que não tem essa de descobrimento do Brasil, né? Porque não é como se aqui tivesse vazio antes dos europeus. Agora que já esclarecemos isso, vamos aos fatos. Mesmo se o Brasil tivesse sido descoberto por alguém, esse alguém está longe de ser Pedro Álvares Cabral. Sendo mais exato, 3 meses antes, em janeiro de 1500, um homem chamado Vicente Yáñez Pinzón chegou à região conhecida hoje como Cabo de Santo Agostinho, próximo ao Recife, e descobriu não só o país, como também os rios Amazonas e Oiapoque. Mas por que então nós só conhecemos a expedição de Cabral?
por um motivo puramente burocrático. O Tratado de Tordesilhas impedia que a Espanha tomasse posse daquelas terras ou mesmo revelasse que essa expedição foi feita. Assim, os louros da vitória tinham de um jeito ou de outro que ficar com os portugueses. Aí uma curiosidade, Pinzón também foi uma das primeiras pessoas a conhecer a América, pois estava na tripulação de Colombo em sua viagem de 1492. Dá para dizer que ele é o maior coadjuvante das grandes navegações, mas sem uma notinha sequer nos livros de história. Não dá para negar, há muito mais coisas além do que nós já ouvimos falar, principalmente na escola, onde tudo acaba sendo simplificado. Ainda bem que hoje em dia você pode descobrir tudo por aqui, no canal Fatos Desconhecidos. Mas, e aí? Você conhece outros absurdos que ficaram de fora da história oficial? Já tinha ouvido falar desses que eu mencionei aqui hoje? Não esquece então de deixar um comentário aqui embaixo pra mim, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço pra você e até a próxima. Tchau!